Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos novamente ao Centro Espírita Caminhando para Jesus. Essa casa hospital, né? Que é um hospital para os enfermos da alma e da carne, né? Uma casa de orações, uma casa de atendimento fraterno, uma casa de estudos, de diversas atividades, né? Hoje nós teremos aqui na mesa, a composição da mesa, Tibiriçá Leão, que sou eu, vocês me conhecem. Eu sou um facilitador da casa, né? Na prece inicial nós teremos o irmão Taua, na prece final a nossa irmã Patrícia e como palestrante de hoje a nossa querida amiga que já esteve aqui conosco várias vezes, Kátia, da Federação Espírita Pernambucana. Ela vai abordar o tema Lei de Reprodução, Poligamia. Vamos então elevar nosso pensamento ao alto, como eu pedi, para fazermos uma corrente de união de pensamentos para que possam atingir essa nossa irmã Angelita na prece do nosso irmão Taua. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento, levar nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de vida que estamos tendo nessa terra de provas e expiações, onde é tanta dificuldade para cada um de nós. Morrer, nascer, renascer e prosseguir sempre. Allan Kardec já nos avisava sobre isso. Que a nossa irmã, trabalhadora desta casa, nesse momento possa receber as energias positivas de cada um de nós, como também todos aqueles que aqui estão necessitando das vibrações amorosas, nesta volta para a pátria espiritual, nosso estado natural de ser humano. Assim sendo, Jesus, te agradecemos pela nossa querida irmã que hoje está aqui mais uma vez, trazendo o seu conhecimento, ampliando nosso conhecimento também a respeito dessa doutrina maravilhosa. Que Deus abençoe ela, os guias espirituais possam estar com ela, conectados nesse trabalho maravilhoso. E que cada um de nós sejamos também um gerador de energias positivas na noite de hoje. Muita paz, que assim seja. Damos então por iniciados os trabalhos. Vou passar a palavra para a nossa irmã Kátia. Que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva hoje, agora e todo sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, estamos aqui hoje, unidos e reunidos em nome de Deus, de Jesus e em nome de Maria e de toda a espiritualidade amiga, inclusive desta casa, que nos ampara e nos acolhe, que é uma extensão da federação. Agradecer aos internautas que nos assistem e a todos que vão assistir posterior. Esse tema da noite de hoje é um tema que mexe com profundidade, eu acredito que a maioria, né, dos encarnados e os desencarnados que devem estar aqui hoje, muitos que passaram por essa fase, que de repente cometeram esses equívocos aqui no Brasil, é bem deixar claro, porque em alguns outros países é permitido, a cultura em outros países permite a poligamia, não é? E outras coisas mais. E aí a gente também traz dados desses países, que depois eu vou dar uma faladinha, acho que vou falar logo, que é melhor. E também dizer que não é fácil para a gente que passa, não é? E aí depois eu vou ter que aprofundar numa demanda que me toca em especial. Mas eu quero trazer aqui sobre a poligamia legal. É legalizada, não no Brasil, tá? Em alguns poucos países. E aí, o casamento com mais de um cônjuge reconhecido pelo estado de onde eles estão,
Na prática, é quase sempre poliginia o que eles praticam, que é o homem com várias esposas. E eu já devo ter vindo de países como esse e não quero voltar nunca mais. E agradeço estar no Brasil. E não é fácil também, não, porque estamos no Nordeste. E aí nos pega muito em profundidade, porque Nordeste o cabra é macho. Tem que ser muito macho e tem que ter não só a de casa, mas também outras, né? Coitados. Não sabe o que espera no mundo espiritual pós-morte. É isso que a gente vai falar um pouquinho. E aí, onde é totalmente legal e comum isso, não é? Em países como a África e o Oriente Médio, a lei islâmica, não é? Sharia, que permite até 4 esposas. Imagine eu vindo reencarnando num canto desse. Eu espero que a espiritualidade não faça isso comigo, né? Porque eu vou ter que ser a esposa primeira, porque se eu for a última, já viu que vai ser complicado. Então, a gente brinca porque não é um tema tão pesado que a gente brinca para ficar mais leve. E aí, na Argélia, né? Camarões, Chade, Egito, Gabão, Gâmbia, Líbia, e eu não vou dizer, é tantos ainda que tem aqui, Marrocos, Nigéria, Senegal, Somália, só lugar bom. Só lugar onde tem espírito superior, né? Imagine que o Brasil é onde foi reencarnar no bocado de coisinha boa. Entendeu? Então, imagine esses lugares. Ainda é menos ruim? Não, eu não acredito. Eu prefiro ficar no Brasil. E eu sou tão apaixonada pelo meu país que eu não tenho a menor vontade de morar fora dele. Engraçado isso, né? Então, também no Oriente Médio, na Ásia, Arábia Saudita, Brunei, Catar, Emirados Árabes, Irã, Iraque, eu tenho uma amiga que já fez 2 viagens para esses lugares. E diz que é o lugar que ela tem certeza que já reencarnou, porque quando chegou lá, passou 40 dias, gastou quase 120 mil reais. Tá vendo que eu não gasto? Vai para um lugar desse. Tô fora. E ainda ela diz, e ainda bota aquela burca. Eu digo, mulher, isso é retrocesso. Espírito não retrocede, ele evolui. Tu estás com saudade desse lugar, e ela é espírita. Ela, Deus me livre, tu tô com saudade desse lugar, não. Eu digo, tá. Como diz o povo do interior aqui, do Nordeste, de Pernambuco, que eu também sou, os matutos como eu, tá agorando, né? Então, não é brinquedo, não. Imagina que eu vou gastar 120 mil reais para ir para um lugar desse? Só se fosse para ganhar mais 120 mil dólares, né? Brincadeiras à parte, tá coisa séria. E aí, existe também. Aí vamos para a linha do tempo. Essa linha do tempo. Desde que algum tempo atrás, 10 mil anos antes de Cristo, existe, né, a civilização da humanidade. Essa linha é uma época de evidências e tem na pré-história, no 10 mil antes de Cristo, na antropologia, caçadores, coletores já praticavam isso. Mais comum em sociedades com alta mortalidade masculina por conta de quê? De guerra, de caça. Então, como eles acreditavam que morreu, acabou, eles tinham que aproveitar. Ô, Jesus, eles estão vendo agora que não acabou coisa nenhuma, que reencarnou de novo, de novo, de novo. E aí muitos estão agora querendo alinhar o que desalinhou durante muitos e muitos anos. Não é fácil, né? Ter várias esposas, mais filhos, mais força de trabalho, era assim um pensamento deles. Que será? Pode ter sido nós também, reencarnados, e hoje estamos aqui escutando e eu falando, não é? Na Mesopotâmia, 2400 antes de Cristo, no código de Uraquisna,
e Código de Hammurabi, os reis da Suméria e babilônicos, tinham haréns. Eu estou trazendo fatos históricos de 10 mil anos para cá, antes de Cristo. Então, não são 10 mil, né? São 12 mil anos atrás. Então, e aí era permitido ter duas esposas, e se a primeira não gerasse filhos, né? Poderia ter mais. E a gente sabe de algumas histórias, inclusive bíblica, né? Então, um Egito antigo, 3.000 a 30 anos antes de Cristo, nas tumbas e papiros de faraós como Ramsés II, segundo, né? Ramsés II, tiveram dezenas de esposas e concubinas. Olha de onde veio o nome concubina, vê que legal, né? O camarada é casado no Brasil, no Nordeste, Pernambuco, na cidade do Recife, ainda acha pouco e vai arrumar um bando de rabo de saia. Diga aí, para concubinar, né? Aí depois que desencarna, aí a mulher nunca ouviu falar, ele é santo. Eu tenho uma história depois para contar para vocês que até eu fiquei com os cabelos em pé, né? Então, o cara é santo, aquele homem maravilhoso, aquela pessoa exemplar, aquele pai aí no velório, aparece a viúva e dois meninos. Mais uma, né? E aí começa o choro e a viúva fica olhando assim, estarrecida. O que é isso? De onde veio essa? E os filhos já começaram a ficar estranhos. E aí, do meiozinho para o fim, ela se debruça no caixão. Você me abandonou. Agora o que é que vai ser das minhas manhãs? Ele saía todos os dias, fato verídico, para caminhar entre 5 horas da manhã e 6, 6h30. Todos os dias. Nessa brincadeira se passaram quase 50 anos e ele constituiu uma outra família. Não é possível que essa mulher, segunda, não soubesse, né? Agora a primeira não sabia. Realmente a primeira não tinha nem vestígio. Aquele homem, né? Muito correto. Porque isso é um caso verídico. Isso foi um caso de um paciente do meu ex. Então é verídico, né? Não é uma invenção. Meu Jesus, eu disse: o que é que tu fizesse em nome de Deus? Ele disse: eu não sabia de nada disso. Eu digo: você é conivente. Quando desencarnar, acaba vai vir puxar tuas pernas, vice. E ele disse: eu não acredito nisso. Eu disse: problema seu, acreditando ou não, ele vem. Então, a gente brinca porque o negócio é sério, é tão comum, mas não é justo, não é? Não é justo com quem? Conosco, mulheres, né? Não, não é justo com vocês mesmo. E depois vão ter que ter a prestação de conta no mundo espiritual. Ah, mas eu não vou de jeito nenhum. Eu vou para o Caminhando para Jesus toda semana. Faço campanha do quilo, né, amigo? Cadê o amigo da campanha do quilo ali? Faço campanha do quilo. Não, você não, viu? Estou falando os que vêm depois. Faço e aconteço, dou, né? Pratico a caridade, ajudo o próximo. Claro, eu também pratico a caridade com a outra, a segunda, a terceira, a quarta. Aí, quando eu desencarnar. Oxente, eu fiz tanta coisa. E por que que eu tô aqui nesse lugar escuro? Ué, é o escuro da tua consciência, cara. É o sentimento de culpa batendo na porta. E aí a consciência escurece. Não é brincadeira, não, é sério. Não é ninguém que vai julgar. É a própria consciência. Isso também serve para nós, mulheres, viu? Porque também tem mulher que não é santa, não. Que tem 2, 3, 5, 10. Entende? Ou, brinque não. Ficaram tudo quieta, né? Tá vendo? Não é só os homens, não. A gente também, em outras encarnações, fomos homens e viemos também com essas más tendências. Continuando na Bíblia, na Torá,
Diz assim, no ano de 1800 a 500 antes de Cristo, Gênesis, que é da Bíblia, em Reis, Abraão, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, eles tiveram Salomão teve 700 esposas, apenas 700. Salomão, 700 esposas, viu, meus amigos aí internautas? Do jeito que a situação financeira tá, camarada, hoje com duas. Eu vou dizer, olha, o amigo já sabe, olha, o amigo já se apressou aqui. Foi pesquisar, né, amigo? Tô ligada. E tu fazia parte lá de Salomão junto com ele. Mais 300 concubinas. Então ele tinha apenas 1.000 mulheres. Meu Jesus, coitado, ele não dava conta nem dele. E aí, segundo o primeiro Reis, em 11:3, é sério mesmo, o negócio é sério. Na Grécia, na Roma, 800 a.C. a 400 depois de Cristo, as leis romanas, a monogamia era regra oficial em Roma. E Grécia mais concubinato era normal. Por isso que eu quero ficar no Brasil. Poligamia foi empurrada para ilegalidade. Mas concubinagem não era. Só mudou o nome, né? A posição. Então, vamos lá. No Islã, no ano de 622 depois de Cristo, no Alcorão, capítulo 4, versículo 3, Maomé foi tão bonzinho que ele limitou de 700 mulheres lá de Salomão para 4 esposas. Apenas 4. 700 de Salomão para 4. Maomé disse que podia 4, com exigência de tratar todas iguais. Aí eu gostei dessa coisa. Eu acho que eu nasci nessa época. Tudo igual. Eu não sei se eu era boa peça, se eu tenho um veneninho lá para matar umas, que ninguém sabe, né? Então, porque aí a gente também vai trazer as histórias depois. E aí, vamos lá. Continuando, antes disso, na Arábia, não tinha limite. Antes de Maomé, não tinha limite. Veja que interessante. E hoje tem limite? Não, prefiro não responder. Na Idade Média, na Igreja Católica, banida no Ocidente, cristão, no Ocidente, o cristão, a partir do século IX, virou pecado e crime. Olha, já começou a entrar coisa melhorando, né? Mas tudo que é proibido é aguçado. Por isso as prevaricações. Nem tanto Salomé, nem quanto as proibições. Ou nem tanto Salomão, nem tanto as proibições. Então, nos mormons dos Estados Unidos, eles trouxeram no ano de 1840 a 1890, depois de Cristo, que é uma doutrina de convênios com Joseph Smith, que instituiu na igreja LDS, abandonou em 1890, que é outra igreja, por pressão do governo local. Hoje, no ano de 2026, dados da ONU, de 2% da população mundial vive em casamento poligâmico. Isso que é comprovado. 2% só, creio não. Não é? Mas tudo bem. Então, concentrado na África subsaariana. Subsaariana eu achei interessante. Por quê? Porque é aquela África que tem uma descendência dos arianos, que são ateus, que não acreditam em Deus. Entendeu? Como Hitler e todos aqueles naquela época. Então, ainda nos dias de hoje, ainda tem essa galera. Por que surgiu a guerra e etc e tal? Isso aqui eu não vou entrar, não. Então, só para a gente ter um pouquinho, e aí nós temos agora
o livro dos Espíritos, ele nos traz, mas antes eu vou fazer uma viagenzinha aqui, né? Que a gente vai trazer. Como é uma lei de reprodução, eu teria que trazer algumas outras questões. E eu trouxe a questão 692, que diz: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? E aí a pergunta nos espíritos, Allan Kardec faz aos espíritos: e deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins, não é? A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, é responder aos seus objetivos favorecendo essa perfeição. Aí vamos lá. Esses países, eles estão seguindo para um dia uma perfeição, né? Um dia, eu não sei quando, porque ainda estão ainda lá para trás, buscando essa perfeição. Quando há muitos países ainda estão vivendo como se fosse 10 mil anos antes de Cristo. Estou falando dos países que ainda têm leis que vigora dessa forma. Eu não estou falando por debaixo dos panos que o Brasil está classificado, não é? Então, na questão 690, sim, e aí os animais, eles podem sim, porque veja, o animal, ele tem raciocínio como a gente, então eles vão sim, entre eles, não é, acasalar. Você veja que entre os animais, por exemplo, a mãe tem os seus filhotes. Quando um filhote já vai crescendo, ele já vai procurando a mãe para acasalar. Só que ele não acasala com a mãe porque ele sabe que ela é a mãe, não. É porque o instinto, ele começa no instinto. Existe ainda alguns espíritos reencarnados com essas tendências. Então, animalescas, primitivas. E entre eles estão essas criaturas que ainda estão nesses outros países, vivendo desta mesma forma, como se ainda fosse o princípio ativo dos animais, que eles não estão fazendo nada demais. É a proposta da evolução deles. Então, a evolução do animal, ela se dá diferentemente da nossa. Eu vou falar de pet. Tem pet, cachorro, gato, ou, enfim, passarinho, cágado. Que quando você está fazendo no evangelho, eles ficam juntos, né? Quando você está fazendo as preces, eles ficam juntos, né? Eu brinco dizendo que esses daí já vão vir como seres humanos. Eu acho tão lindo. Ah, o meu, os dois, que agora são dois, fica no escritório quando eu estou fazendo as lives. E na hora do evangelho fica debaixo da minha cadeira. Que interessante, né? Quando estou de manhã cedo, que eu acordo, estou fazendo minha meditação, fica um do lado e outro do outro. Quando eu estou em prece, fica um do lado e outro do outro. E minha filha diz: mãe, você é encantadora de animais. Esse cachorro. Eu digo: por que eu sou encantadora de animais? Aí ela: por que, mãe? Eles não ficam assim perto de mim. Eu digo: eu não tenho nada a ver com isso. E os dois são dela, tá? Posso fazer nada. Mãe, você é encantadora de animal. Eu morro de rir quando ela diz isso. Eu digo: sou nada. Eu vou ser encantadora de animal se eu botar a mão na boca de um animal, é bem, né? Aí ele não me morder. Claro que eu não vou fazer esse teste, que eu não tô doida. Então, continuando na 692A,
Diz assim: mas o homem geralmente não é movido em seus esforços pelo melhoramento das raças, mas por um sentimento pessoal e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres. Qual a diferença que tem dos animais? A mulherada tá aqui. Meu Deus, os maridos de vocês em casa hoje vão arrancar as orelhas deles. Calma, gente, calma. Né? Qual a diferença? Não é verdade? Então, diz assim: isso não diminui seu mérito, né? Realmente não diminui. Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça. Isso ele está trazendo a questão entre homens, que em muitos momentos eles são diminuídos. Eles regridem. Ah, mas não regride não, Kátia. Não, não regride não, mas o instinto ainda está ali dentro e não conseguiu sair. Então, cabe a ele tornar-se, cabe a ele tornar seu trabalho meritório pela intenção. É onde a gente evolui, através da nossa intenção. Quando a gente fala homem, a gente está falando do homem do sexo masculino. Mas a gente tem que também falar do homem no geral, porque também homem e mulheres. A gente encarna, reencarna, desencarna, reencarna. Por quê? E a gente encarna homem, depois mulher, depois homem. Homem, 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 depois mulher. Aí vem com aquelas vontades masculinizadas, que não tem nada a ver, não é? Porque é homem ou deixou de ser. Vem bem muito mulher, reencarnada da mulher, depois vem como homem. A confusão fica muito grande na mente do indivíduo, porque são vários arquétipos ali dentro. São várias existências numa única forma, ou homem ou mulher. Então, os instintos, eles continuam. A gente que precisa melhorar. É isso que está dizendo aqui, ó. E diz assim: aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele mais aproveita. E se a gente não desenvolver a nossa inteligência através do nosso trabalho, o trabalho de olhar para si, é o melhoramento eu comigo. Entende? Se não for eu comigo, eu não posso ser eu com tal, a ser eu com a esposa de tal, a ser eu com um colega aqui. Entende? Porque tudo é comigo, tudo é com cada um. Então eu tenho que me melhorar. E aí, na questão 694, diz assim: que pensar dos usos que tem por efeito deter a representação, a reprodução, desculpa, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Vou repetir a pergunta. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução? Deter é extinguir a reprodução, que seria de nós, hein? Como é que a gente vai chegar à evolução? Se eu fui minha tataratetravó, pentavó, hexavó, aí na minha vez de reencarnar acabou, não tem mais não. Pronto. Eita, e como é que eu vou me melhorar? Se eu fui braba, aquelas fazendeiras, aquelas mulheres que puxavam a peixeira, diga aí, como é que eu vou evoluir? Não, não é justo, né? Eu tô dizendo isso, gente, porque eu sou de Caruaru, e assim, eu tenho umas, a minha família toda é de lá, e a gente tem, assim, tias que eram, né, lá de Cabrobó. Imagine quando ela via nas terras dela uma coisa mexendo, ela já desencarnou, e se ela estiver escutando, ela tá dando altas gargalhadas. Que ela via mexendo assim, ela dizia, oi, Caba, vai ali ver o que é aquilo. Ou melhor, peraí, me dá ali a 12. Olha, a 12? Eu não sei nem o que é 12. Eu sei o que é porque eu já ouvi falar e vi, mas eu engatilhar 12 petefe. E o camarada, oh!
Ai, ela leva para o hospital e tudo que for necessário me peça. Ninguém entrava mais nas terras dela para plantar. Não era cebola, que era o que ela plantava. Entendeu? Além Cabrobó, né? Uma mulher viúva numa terra daquela tinha que ser braba. Olha aí, o instinto de defesa. Bicha braba, viu? Pequena, menor do que eu. Então, e aí ele diz assim: que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Ah, mas agora eu vou curtir, né? E se eu engravidar, quer dizer, o camarada vai curtir comigo e se eu engravidar, o que que eu vou fazer? Pode tirar, porque eu não quero, porque eu não vou me comprometer. Olha, dois crimes ao mesmo tempo. Diga aí, já se comprometeu mais ainda. Entende? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Principalmente para os jovens que estão começando a vida agora. Eu já estou com 5,5. Ô, época maravilhosa. Pense numa época que eu amei chegar. Vocês não têm noção. Adorei. 5,5. Nunca pensei que eu chegasse a 5,5, mas eu cheguei. Minha gente, a gente só faz o que quer, né? Estou eu na academia de ginástica, tendo que fazer exercício físico, né, Vitor? Ô, coisa boa. É maravilhoso, é. Pegar aquele peso, levanta e vai, vuc, voc. Meu Jesus. Ou 50 mais abençoado. Vamos voltar para cá, é melhor. E aí, continuando, diz assim: a resposta dos espíritos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Então a gente precisa ter esse cuidado. Cuidar do espírito é domar as más tendências, as más inclinações. Eu com 18 anos, diferente hoje, com 55, burilando o espírito. Vê que coisa linda. Eu acho isso fantástico. Quem gostava de dançar era eu. Ia para as boates à noite, dançar, dançar, só dançava e bebia água de coco, acabou. Mas nunca dancei. Por isso que eu ia para as boates, porque eu não dançava agarrado com seu ninguém. Eu nunca gostei, a não ser o forró, que eu sou caruaruense, mas sempre tinha ali o companheiro do forró. Então, hoje, toda essa demanda que era quando jovem, ainda existe, mas existe de forma transformada. A vida ela vai sendo valorizada em outras coisas. E é isso que a gente precisa evoluir, transformar-se. Não é morrer, não é se apagar, é viver, que a vida tem que ser vivida, não é? Então, continuando, diz assim: a questão 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres é contrário à lei natural? E os espíritos nos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então é necessário o casamento. Mas não precisa ser aquele casamento que a Igreja Católica nos mostrou de véu e grinalda, aquela coisa toda, não. Mas também, se fizer, tudo bem. É lindo guardar a foto. Quando eu me casei pela primeira vez, misericórdia, então casou quantas? Cala a boca. Boa peça. Psh. Quando eu casei, ixi, misericórdia, a mesa dos pecados. Quando eu casei pela primeira vez, eu tinha 20 anos. Eu era uma menina. Casei na igreja de Casa Forte. O dia do casamento foi uma chuva tempestuosa, feito essas que dá hoje. Meu Deus, o padre Edivaldo, eu era católica, o padre Edivaldo ligou para casa da tia do meu marido da época, né, que agora é ex.
Cessa, tem certeza que ela vai casar mesmo e ele hoje? Minha filha, tá um dilúvio. Aqui em Casa Forte tá um problema. A gente morava na Imbiribeira. Tá um problema. Como é que vai passar isso tudinho? Hoje eu entendo. Era um barco, né? Tinha que ir de barco, remando. Em resumo, cessou um pouco a chuva e nós casamos 11 horas da manhã. Olha, e foi maravilhoso. O bom mesmo foi para depois se divorciar. Prefiro não comentar. Eita, negócio difícil. E quando o camarada não quer, ou a camarada não quer, aí é pau. E aí, divorciou, tá tudo certo. A gente hoje, de toda forma, nós somos, não é amigos, mas nós temos um filho maravilhoso e que a gente convive bem, saudável. Ele era espírita e eu era católica. Hoje ele é pastor e eu sou espírita. Né, gente, que vocês estão em casa. E aí? Como é que é isso, hein? Quem é comprometido é, né? Fazer o quê? E quando ele me conheceu, eu era católica. Porém, depois eu fui para as igrejas protestantes e ele tirava onda com a minha cara. Tirava mesmo. Menina, tu acredita em milagre? Ele é espírita. Acredito sim, acredita em milagre, acredito. Aí hoje ele é pastor evangélico. Eu não tenho coragem de tirar onda com ele, não, mas a vontade é dizer, ô menino, tu acredita em milagre? Né? Mas a esposa dele morre de ciúme. Eu digo, ô mulher, não tenha não, porque foi eu que disse que não queria. Olha, toda orgulhosa, né? Tá vendo a mulher macho? As outras existências? Então, minha gente, continuando, diz assim: os espíritos dizem assim: o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. Eu vou repetir, porque é bom para mim ouvir. O casamento, Kátia, é um dos primeiros atos do progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal. Não é bom casar? E quando os cabas são egoístas? E as cabras também, quer dizer, as mulheres são egoístas. Né? Porque é por isso que se une duas almas no mesmo teto, para constituir uma família. E nessa constituição de família, a gente ir burilando o egoísmo e o orgulho. Olha como a espiritualidade faz lindamente. Por isso que existe tantas flerpas de fogo ao ajustar dos laços. E se eu fosse paciente, há 25 anos atrás eu não teria separado dele. Porque de todos que eu arrumei, calma, calma. Esse foi o mais doce. O resto é tudo azedo. O azedume tá neles ou em mim? Oi, não respondam. Vamos voltar aqui. No livro dos Espíritos estão essas perguntas. Veja como é fácil, né, a gente atribuir para o outro as nossas deficiências. Passados-se 5 anos foi que eu descobri que eu era que era problemática. Jesus. Graças a Deus que o Espiritismo me acolheu. Porque senão eu estava até hoje achando que eram os outros. E tudo a gente acha que é o outro. Aí o camarada começou a ficar mais viril. Aí ele vai para a rua, porque a de casa já tô com 50 mais. 50 mais quer dizer que já amornou tudo. A gente já tá morna. Porque ninguém passa pelos hormônios que a gente está passando. Claro, a gente é mulher, eles são homens, eles passam pela andropausa e a gente pela menopausa. Até chegar lá é chão, viu? E o que é que acontece? As relações vão se esfriando. E ao esfriar,
camarada é macho. E agora que vai começar exercício físico na academia, caminhar para voltar à vida, porque já estava entrando em depressão. Porque a tendência do homem quando se aposenta é achar que não serve mais para nada. E vai começando a entrar no estado de depressão. Porque a vida toda ele foi aquele que sustentou lá. Foi ele que deu comida, tudo dentro de casa. Então ele começa a achar que ele não serve mais para nada. E auto se deprecia. E o que é que acontece? Aí vai fazer exercício físico, tem que tomar progesterona. E aí, com a progesterona lá em cima, vai fazer o quê? Aí chega junto da mulher, ela diz: Não, meu filho, aí, hoje eu tô com enxaqueca de matar. Aí ele tem que ter sabedoria para ele não ir para a rua. Ele tem que entender ela. O que falta no homem é a outra metade, que tinha em Jesus as duas. Ânima e ânimos. Jesus tinha mulher e homem dentro de si, o feminino e o masculino. As duas polaridades equilibradas. A gente precisa chegar nesse estágio. Termos mais condescendência com as nossas esposas. Eu não, né? Que eu sou mulher. Eu estou falando como se fosse homem. E nós, mulheres, termos um pouco mais de paciência com a gente, porque não é fácil, não. Para termos com os nossos companheiros. Porque a gente está no estágio hoje de intolerância de si. Porque a gente não tolera a gente, mas a gente acha que é o outro, mas é a gente. Então, voltando, diz assim: os fariseus vieram também a ele, quem? Jesus, para o tentar, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Veja, já passou de tudo, já chegou em Jesus. Aí Jesus fala que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Eita, Kátia, isso nos dias de hoje, tu falar um negócio desse. O feminismo virado na gota. Mas o que Jesus está dizendo são os laços espirituais. Porque quando os espíritos se encontram e são afins, eu acho lindo. Eu tenho um casal que eu sou apaixonada por eles. A gente faz o programa nas segundas-feiras, às 20 horas, Saúde Mental e Espiritualidade com arte. Ele e ela são marido e mulher, casados há mais de 50 anos. Gente, eles são apaixonados. Tiveram suas dificuldades? Claro, todo mundo tem. Mas ali é um exemplo perfeito. E aí a gente começa muitas vezes conversando e ela me fala de algumas demandas que, para mim, ali não tem nada. Ali sim é encontro de almas. É esse que Jesus diz que o que Deus juntou não se separa. Mas eles já vieram assim, claro que não, né? Vieram pior do que eu. E aí foram galgando, galgando. Eu já disse: Jesus, me ajude a não reencarnar com as criaturas de novo, pelo amor de Deus. Ah, mas se não quiser como marido, vai vir como filho. Meu Jesus, eu acho que é pior. Não sei. Deixa eu pensar ainda. Eu tô no segundo. Vocês acharam que era mais, né? É porque teve um no meio do caminho que foi um namorado. Misericórdia. Mas foi tudo aprendizado. Eu aprendi plenamente e venho aprendendo todos os dias. Então continua dizendo
Nesta resposta, tem várias interpretações que a gente precisa entender, e aí eu já trouxe essas interpretações. Mas, por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou, e aí Jesus diz que Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação que fosse devolvida, né? Eles dizem a Jesus. E aí Jesus diz: por que que Moisés fez isso? Por que que Moisés precisou, quando reencarnou, trazer essa lei de devolução da mulher? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque o homem, ele é mais frio, porque ele foi programado para ser aquele que vai para a guerra, aquele que vai para a caça, aquele que vai para a rua trabalhar e trazer o sustento. E a mulher foi programada para educar, acolher, amar. Vai dizer que os homens tinham que amar naquela época, 10 mil anos antes de Cristo? Tá doido, não sabia nem o que era isso. Então, nos dias atuais, tem muitos daqueles reencarnados. E é por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E aí continua dizendo: foi por causa da dureza do vosso coração. Também vos declaro que quem devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa uma outra comete um adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu comete também um adultério. Não sou eu que estou dizendo, é Mateus, no Evangelho Gnóstico. Capítulo 19, versículo de 3 a 9. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vai entrar de fato no que viemos trazer na noite de hoje. É preciso fazer essa viagem para a gente compreender que somos espíritos imortais, que o que vivemos hoje foi plantado ontem, mas que a gente não precisa ficar. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Quantos aqui no, no próprio centro físico e em casa não passou por uma família desajustada, aonde o pai ia para a rua e encontrava outra mulher e em casa tinha a sua esposa e na rua tinha a namorada. E a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho 55, nasci em 1971. E venho de um lar parecido com isso que eu estou dizendo. Aonde, pelas tentações, pelas emoções, pelo prazer primitivo, pelo desejo carnal, que todo mundo passa por isso, inclusive eu. Nós aqui somos tentados todos os minutos. Vem o escândalo, mas ai de quem o escândalo venha. E não sou eu que vou julgar. Então, quando a gente começa a entender que o lar é uma bênção que Deus coloca, aonde nós precisamos nos alinhar, homem e mulher, filhos e filhas, e depois os familiares, aonde nós devemos ter o exemplo. E é por isso que o exemplo ele arrasta.
E o que é que aconteceu comigo? E aí eu vou trazer meu testemunho próprio. Eu jamais quis casar em toda a minha existência. Porque o meu pai, que eu amo, deixava minha mãe em casa à noite, do sábado, da sexta e do sábado, para ir para a seresta. E ele está escutando porque ele já está no mundo espiritual. E ele sabe que quando eu quero uma DR com ele, eu tenho mesmo. Porque o que eu não podia dizer quando ele estava vivo, pelo respeito, eu disse tudo depois que ele desencarnou. E ele escutou tudo, porque eu disse a ele: Pai, não é justo o que o Senhor fez conosco. O Senhor adoeceu todos nós. O Senhor, a mãe, a outra mulher e os outros filhos que são irmãos. E o pior, o Senhor ainda contraiu uma dívida perante a lei. Desposou uma mulher que era do seu sócio. Porque ele jogou ela para o Senhor e o Senhor caiu. Porque ele queria se livrar. Quantos de nós não estamos à mercê de passar por isso? E quando o seu Calixto me deu esse tema, minha garganta deu um nó. E hoje, ao finalizar essa, esse tema, eu chorei copiosamente. Porque eu vi quanto ele não sabia do que estava fazendo. E quanto nós não sabemos o que estamos fazendo. Eu amo, sempre eu amei. Mas eu nunca isentei dos seus defeitos. Essa é a diferença. Quando a gente ama cegamente um pai ou uma mãe, isentar os defeitos deles, não. Temos que amá-los e enxergá-los como seres humanos. Se ele pedisse ajuda, teria tido. E aí é quando todo o estrago que foi cometido, eu sou a caçula. E tudo isso aconteceu quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, como é que ficou minhas memórias celulares? E eu não estou nem falando de vida após morte, nem de existências pretéritas. Porque a gente vem para não cair, a gente cai. E é por isso que Jesus nos perdoa sempre. Então, o que eu quero dizer é que nós, que somos filhos de lares assim, a gente vem muito adoecido. Porque não viveu ele, não viveu minha mãe, não viveu a outra mulher e não viveu nós. Porque só nos reunimos no dia do seu velório, todos os filhos. Quem foi que plantou isso? Para que isso? Deus me livre. Eu quero me reunir com todo mundo quando eu estiver viva. Então, quantos de nós não repetimos aquilo que vemos, odiando, dizendo que não vamos fazer e fazemos? Porque é o exemplo que arrasta. E hoje, como profissional, é o que eu mais escuto, é para curar dentro de mim. As demandas que chegam no consultório é para me escutar, para me curando dentro de mim. Olha como Deus faz perfeito. Então, não sou eu que vou julgar, era a própria consciência. Dizer que ama com o coração machucado, ferido, amo, mas me dá um time. Porque a gente morre o corpo, mas o espírito está vivo. Toda vez que eu venho para cá, eu tenho certeza que Rogério está aqui conosco. Sempre. Sempre ele está aqui conosco. Ele pode estar em todas as palestras, mas quando eu venho, eu sei que ele está aqui. Olha aí. Então, imagina se a vida não existir além desta. Não tem prazer, não tem graça, não é?
Então, para a gente finalizar, a questão 700 diz assim: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um indício da proporção segundo a qual eles devem estar unidos? Sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Então, tudo existe uma finalidade, nada é sem finalidade. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres, que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Emoção pura, paixão. É isso. Que dá e passa, né? Então, se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos hábitos. Lembra dos outros países, dos outros costumes? E que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. É sobre isso que a gente hoje traz, não é? Por isso existe a lei do divórcio. E no Evangelho tem a lei do divórcio. E eu vou apresentar a minha blusa que eu ganhei de 70, que eu ia vestir, mas não deu. Não deu em mim, não. Deu em mim, mas não deu por conta da cabeça que eu ia ficar toda borrada. Vocês iam sair correndo. Eu ganhei hoje, viu? Seu Calixto me deu com toda a diretoria. Olha que lindo. Gente, 75 anos. Peraí, peraí. Olha que coisa linda. Taua também já ganhou a dele. Você também, viu que eu já sei. Você também. Olha que coisa linda. E atrás, 75 anos caminhando para Jesus. Muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Maria nos cubra com o manto dela. Sigam para casa na paz do Cristo. Gratidão pela paciência. Ho- Hoje tivemos a nossa irmã Kátia que nos trouxe um tema sério, profundo, e ela conseguiu trazer isso de forma bem descontraída, lúdica mesmo assim, né? Podemos dizer. Ela tratou de questões sobre, exclusivamente de abusos, distorções e distúrbios sexuais, que isso pode levar a coisas seríssimas, né? Eu estou relendo um livro de 200 páginas, hoje eu cheguei exatamente na metade, na página número 100. O nome do livro é Sexo Após a Morte. E aí ele nos mostra tudo o que nos acontece com os espíritos que levam vidas do tema que hoje a noite trouxe, vidas desregradas, né? Então, quando ela disse ao final agora da fala dela que a vida não existe além dessa, existe. Existe, existe sim, e nós vamos responder por tudo que nós fazemos nessa vida. Um exemplo maior está nesse livro que eu estou lendo, que eu até estou pensando, se for o caso, trazer como um tema para expor para vocês. Agradecemos a nossa palestra de hoje, muito boa, muito profunda, muita reflexão sobre a gente. E passo a palavra para a nossa irmã Patrícia. Boa noite. Mestre amado Jesus, aqui estamos agradecidos por mais esse momento tão maravilhoso
como todos, que aqui chegamos e aqui encontramos esclarecimentos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Que essas bênçãos de luz, de paz e de amor entrem nos nossos corações e que a gente possa levar para casa e refletir tudo aquilo que ouvimos hoje. Assim sendo, eu passo a palavra para nosso querido irmão que dirige a reunião da noite de hoje para que o mesmo dê por encerrada a primeira parte. Nós agradecemos, Senhor, por mais essa noite e damos por encerrada essa primeira parte dos trabalhos, pedindo às pessoas que permaneçam em seus lugares, de preferência em oração, sem consultar os celulares, aguardando a chamada para o passe. Que a paz de Deus nos acompanhe a todos.